Então, nós temos que fonema é a menor unidade sonora da palavra. De uma forma muito prática, é o som de cada letra da palavra. A letra em si é a representação gráfica do fonema, representação do som. Então, nós temos essas duas definições. Como na história, de um modo geral, o som veio primeiro que a escrita. Então, quando você muda um som em uma palavra, você tem a mudança do significado dessa palavra. Por exemplo, mato e gato. A diferença entre mato e gato, inicialmente para o português, é o primeiro fonema. Posteriormente também será a primeira letra. Mas como primeiro veio o som e depois a escrita, nós temos que quem faz essa diferença é o primeiro fonema. Temos então que contar letras e fonemas de algumas palavras, lembrando de uma outra definição muito importante, que são os dígrafos. O que é um dígrafo? Duas letras para um fonema. SS, LH, NH, CH são exemplos de dígrafos. Então vamos ver essas duas palavras que estão no nosso exercício da apostila, lá na página 12, né? Nós temos o hoje. Vamos contar quantas letras temos em hoje. H, O, J e E. Então nós temos 4 letras na palavra hoje. E quantos fonemas nós temos? O, G. Então é o J e o E. Então na palavra hoje nós temos 3 fonemas. Lembrando que fonema é o som de cada letra, não é a sílaba, né? Sílaba é cada abertura da boca a pronunciar uma palavra. E fonema, o som de cada letra. Então, nós temos também ali uma questão relacionada à sílaba. Então, a sílaba, sim, é a abertura. Cada vez que você abre a boca para pronunciar uma palavra. E aí, cachorro. A palavra cachorro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. 8 letras. Aí agora vamos verificar como que eu pronuncio o cachorro. Ao falar K, eu tenho A, o som do C e do A. O CH, eu tenho um som só, que seria um som de X. O O, os 2 R's, que eu não falo cachorro, é né? E o som do O. Então, na palavra cachorro, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonemas. Portanto, nessa palavra, eu tenho 2 dígrafos, o CH e o RR. Encontro vocálico. Nós temos o encontro vocálico quando encontramos numa palavra 2 ou mais vogais juntas. Lembrando que as vogais A, E, I, O, U. De acordo com o encontro vocálico, nós podemos ter numa palavra um ditongo, um hiato e um tritongo. Teremos um ditongo quando as 2 vogais elas ficam na mesma sílaba. Teremos um hiato quando as 2 vogais ficam em sílabas diferentes. E teremos um tritongo quando temos 3 vogais na mesma sílaba. Então, como exemplo, nós temos a palavra saúde, que tem um encontro vocálico AU. Temos ouro, que tem um encontro vocálico OU. E temos Uruguai, que tem um encontro vocálico UAI. Quando nós separamos a palavra saúde, temos saúde. O que acontece com o encontro vocálico? Ficam em sílabas diferentes. Então, nesse caso, nós temos um hiato. Ao separarmos a palavra ouro, nós temos o encontro vocálico na mesma sílaba. Chamamos de ditongo. Ao separarmos a palavra Uruguai, nós temos Uruguai. Uai
São 3 vogais, elas ficam na mesma sílaba, então nós temos um tritom. Então, encontros vocálicos, 2 vogais na mesma sílaba, ditongo. 2 vogais em sílabas diferentes, hiato. 3 vogais na mesma sílaba, tritongo. Temos também a sílaba tônica. Tônico significa força, é a sílaba mais forte da palavra, ou aquela pronunciada com maior intensidade. Em relação à posição da sílaba tônica, nós temos 3 classificações para as palavras. Lembrando que a sílaba tônica, nós devemos olhar a palavra de trás para frente. A última sílaba, a penúltima sílaba e a antepenúltima sílaba. A sílaba tônica é a sílaba que tem o acento, quando a palavra tem acento, né? Quando a palavra não tem, você precisa pronunciar a palavra e perceber qual é a sílaba que você coloca um pouco mais de intensidade ao ser pronunciada. Então, por exemplo, temos a palavra janela. A palavra janela não tem acento, mas ao pronunciá-la conseguimos perceber que o né é pronunciado com um pouco mais de intensidade. Então, né é a sílaba tônica de janela. A palavra alguém, o guém tem um acento, então automaticamente guém é a sílaba tônica dessa palavra. A palavra época, nós temos um acento no então é a sílaba tônica da palavra época. Então o que vai acontecer? Na palavra janela, a última sílaba é o lá. A penúltima sílaba é a sílaba tônica. Logo, a palavra janela é uma palavra paroxítona. A palavra alguém, o guém é a última sílaba. A última sílaba é tônica. A palavra alguém é uma palavra oxítona. E a palavra época, nós temos o K é a última sílaba, o PO é a penúltima e o E, que é a sílaba tônica, é antes da penúltima, a antepenúltima sílaba. Portanto, a palavra época é uma palavra proparoxítona. Então, quanto à sílaba tônica, as palavras podem ter 3 classificações. Oxítona, última sílaba tônica. Paroxítona, penúltima sílaba tônica. Proparoxítona, antepenúltima sílaba tônica.